Vamos começar falando sobre o Juiz de Fora. E para isso, deixa eu já chamar no início aqui a Juliana Zoid, que já está em ponto de bala ali. Bom dia, minha querida. Bom dia, Boia. Gostei de você cantando. Gostou? Aprovou? Você sabe que eu tenho essa mania também, né? Fala uma palavra, já vem uma música na cabeça. Na mesma hora, eu pensei no final de maio, eu lembrei do Kid de Abelha e da Paula Toia, mas eu... Muito bom. Aqui, eu achei, Ju, que você... Descobri que você talvez possa até falar mentiras de uma forma positiva, porque você falou que eu canto bem e não tem como me defender. Não, eu falei que você canta bem, falei que foi bom te escutar cantar. Então tá certo. Minha querida, você está acompanhando os números aqui de Juiz de Fora, né? O que tem de novidade aí? Olha só, Juiz de Fora não registrou nova morte por Covid-19 de ontem para hoje. Então, os números continuam em 25 mortes confirmadas da doença aqui em Juiz de Fora. 10 novos casos foram confirmados. Então, com isso, o município tem hoje 475 casos confirmados de Covid-19. Agora, dessas 25 mortes que eu falei, Boia, a gente tem uma pequena estatística. São 13 homens e 12 mulheres com idades entre 41 e 93 anos. Dos homens, a maioria, que são 9, eles tinham mais de 70 anos e apenas 2 não tinham outras comorbidades. Das mulheres que faleceram, das 12 vítimas, 11 tinham mais de 70 anos. Então, com isso, dá para a gente ter mais ou menos um panorama, né, de como estão sendo essas mortes aqui no município. Segundo a Prefeitura, 119 novos casos suspeitos foram registrados. Então, com isso, hoje, Juiz de Fora contabiliza 3.686 casos suspeitos de Covid-19. Tá certo, muito obrigado, minha querida. Vamos torcer para que essas suspeitas aí, elas não se confirmem, né, gente? Muitos números, só crescendo o coronavírus aqui na nossa região. Juliana Zotti trouxe as informações de Juiz de Fora, né? Nós vamos falar... Oi, minha querida. Não, em relação às suspeitas, tem um dado interessante, de acordo com o município, 1/3 dos casos suspeitos costuma se confirmar. Olha só. Geralmente é essa estatística. Perfeito, então. Muito obrigado, minha querida. Juliana Zotti acabou de falar das informações aqui de Juiz de Fora. Vamos atualizar vocês sobre os números do estado. Acabou de sair o boletim estadual de hoje com as informações de todo o estado de Minas Gerais. Os casos confirmados, gente, já ultrapassaram 5 mil casos em Minas Gerais. Você está aí com o número de ontem, que era 4.977. O número de hoje, 5.286 casos confirmados de coronavírus. Isso em todo o estado de Minas Gerais. São 177 mortes. E nesse número de mortes aqui estão aquelas que a Juliana Zotti trouxe as estatísticas de Juiz de Fora, classificando por idade e também pelo gênero, né? E os casos recuperados em todo o estado, 2.766 casos recuperados de Covid-19 em todo o estado, dados do último boletim epidemiológico. Vamos agora falar das informações das prefeituras, tá, gente? Nós fazemos uma checagem nos portais oficiais, nos comunicados de cada prefeitura aqui da nossa região, e aqui estão com os números começando pela região aqui de Juiz de Fora, os municípios vizinhos que respondem à Superintendência Regional de Saúde Pública de Juiz de Fora. Juliana Zotti já falou das informações da cidade, são 475 casos. Além de Juiz de Fora, teve também aumento de casos em Santos Dumont, que foi para 27 casos, Mar de Espanha com 14 casos, São João Nepomuceno, 4 casos e Bicas, 2 casos. Na próxima tela temos mais municípios aqui da nossa região, da região de Juiz de Fora, Rio Novo com 2 casos, né? Aqui uma situação bem parecida com o panorama anterior. Temos agora mais uma regional de saúde que nós vamos acompanhar, aqui a regional de saúde de Ubá, Gerência Regional de Saúde de Ubá, que tem uma série de municípios importantes como Ubá e Muriaé. E de Muriaé, Juliana Zotti também tem informações, gente. Até o momento, 80 casos já foram confirmados em Muriaé e também 4 mortes. E a Juliana Zotti tem outras informações de lá. Desses casos confirmados, de acordo com o boletim epidemiológico municipal de Muriaé, 13 são de pacientes que não residem na cidade, mas que foram atendidos lá em Muriaé. E uma morte também, dessas 4 registradas, é de uma pessoa que não era moradora de Muriaé. Essa informação ela foi identificada através do boletim, que agora separa os pacientes da cidade e os não residentes em Muriaé. Ao todo, uma notícia boa, né? 28 casos, 28 pacientes já foram curados da Covid-19 lá no município e 3 deles são pacientes, desses curados, 3 são pacientes que não residem em Muriaé.
Tá certo, obrigado, Juliana. É importante destacar isso porque nos números que vocês assistem aqui com a gente nas regionais, né, são números do total de casos já registrados, confirmados naquele município, né? E muitos desses casos já foram curados, como você viu aqui a informação que a Juliana trouxe de Muriaé, então com 80 casos, né? E eles dividiram no boletim agora os números que são de lá e que são de outros municípios. Seguindo aqui, gente, com os destaques da regional de Ubá, tem 46 casos, Rodeiro subiu para 10 casos, Eugenópolis, que até então não aparecia nas nossas apresentações, 3 casos foram confirmados lá, Miraí com o 3º caso, Ervalha com 2, Piraúba com 2, São Francisco do Glória também registrou o seu 2º caso. E aqui, ó, nos municípios com caso registrado, os primeiros casos foram ali oficializados pelos municípios de São Geraldo e São Sebastião da Vargem Alegre no boletim municipal, no último boletim municipal dessas cidades, né, o primeiro caso registrado. Vamos agora para outra regional aqui, a regional de Leopoldina, né, os municípios que estão ali na área de Leopoldina, começando com Além Paraíba, gente, que chegou no 30º caso de coronavírus, e a Juliana Zoit tem informações de Além Paraíba também. Destes pacientes, 11 estão em isolamento domiciliar. Lá em Além Paraíba, 46 casos da doença já foram descartados e 15 pacientes foram curados da Covid-19. Segundo o Hospital São Salvador, que fica em Além Paraíba, essa semana 8 casos da doença foram, 8 pacientes, né, que tinham a Covid-19 foram curados e tiveram alta. Tá certo, boa notícia lá de Além Paraíba. Vamos acompanhar os números dos outros municípios da regional de Leopoldina. A Juliana Zoit trouxe detalhes de Além Paraíba. Pirapitinga, gente, chegou ali no 10º caso, né? E ali as outras cidades continuam com os casos já registrados aqui. Vamos agora para outra regional, a regional de Barbacena. Barbacena soma agora 41 casos, né? Na regional como um todo são menos municípios afetados, né? Você vê aí na área de Barbacena com 41, Alfredo de Vasconcelos tem 3 casos. Vamos agora para outra regional, a regional de São João del Rei, onde São João del Rei lidera as estatísticas, são 19 casos. E nos municípios vizinhos, você está vendo aí Santa Cruz de Minas, São Vicente de Minas e Barroso, que até então tinha um caso e agora tem 2 casos registrados. Depois de São João del Rei, nós vamos falar da regional de Ponte Nova, né? A regional de Ponte Nova, que fica mais próximo à região central de Minas Gerais, faz divisa com a região central, Vale do Aço, né? E lá, gente, Viçosa tem 13 casos e a Juliana Zoit tem informações sobre os novos registros lá em Viçosa. Em Viçosa foram 5 novos casos confirmados de Covid-19. 3 desses casos são de 3 mulheres profissionais da área da saúde. Elas têm 20, 27 e 46 anos. O outro novo caso confirmado é de um comerciante de 24 anos e um profissional de segurança de 30 anos que teve contato com uma pessoa contaminada no estado do Rio de Janeiro. De acordo com a Prefeitura de Viçosa, Boia, todos esses casos são assintomáticos. Os pacientes eles estão em isolamento domiciliar e são monitorados pela Secretaria de Saúde. Viçosa não registrava novos casos desde o dia 7 de maio. Isso não significa que esses 5 novos casos vieram agora, né? Eles foram confirmados no último boletim epidemiológico. 8 casos da doença lá em Viçosa, 8 pacientes já são considerados curados. Tá certo, vamos seguindo aqui. Depois das informações de Viçosa, temos mais uma regional, agora a regional de Manhuaçu, com os municípios que são ali daquela área. Carangola, gente, liderando os números de Covid-19 ali na região de Manhuaçu, com 32 casos. Espera Feliz também teve acréscimo, teve 13 casos. Em Tombos também aumentaram os números, são 7 casos. Depois dos casos positivos, tem agora uma tela que fala sobre as mortes na nossa região, aí com todos os municípios que compõem aqui toda a nossa área. Juiz de Fora com 25 casos, como a Juliana trouxe a informação. Aqui só os destaques: Barbacena contabilizou mais uma morte, agora são 3 mortes em Barbacena, e os municípios de Miradouro e Pirapitinga também registraram as primeiras mortes por Covid-19, segundo as informações oficializadas nesse caso das mortes, tanto pelo Estado quanto pela Prefeitura, gente. Já que nós estamos falando dos óbitos da nossa região, né, é necessário também a gente destacar a situação do nosso país, né? Porque o Brasil registrou pela primeira vez mais de 1.000 mortes por Covid-19 em 24 horas. Grande esse número, né, Juliana?
Sim, foram 1.179 mortes em 24 horas. De acordo com o boletim do Ministério da Saúde, o país contabiliza hoje 17.971 mortes e 271.628 casos da doença de Covid-19 no país. O recorde de mortes até então registrado pelo Ministério da Saúde foi na semana passada, quando haviam sido registradas 881 mortes. É importante só a gente reforçar que isso não significa que de um dia para o outro morreram 1.179 pessoas, mas que sim, esses diagnósticos confirmaram como positivo nesse intervalo. Mas é um recorde preocupante. Só um destaque, o estado no país que hoje registra mais casos da Covid-19 é São Paulo, seguido do Ceará, Rio de Janeiro, Amazonas e Pernambuco.